E aí uma outra pergunta que eu fiz é por que que dentro de casa as pessoas não adoecem, né? Porque isso eu cheguei a comentar um pouco antes sobre isso, mas é algo realmente que é uma mensagem, né? A pessoa que fez o filme não colocou o espaço, vamos falar assim, doméstico, o espaço interno, né, residencial, domiciliar, como um espaço seguro, não colocou isso por acaso. Eu imagino que não, e na minha opinião casa com todas as outras mensagens, né, todas as outras metáforas que o filme traz. Porque de maneira geral a gente já tem isso com a gente, que a gente nasce, a gente cresce no nosso lar. De maneira geral, lógico que tem as exceções de lares conflituosos, abusivos, mas de maneira geral o lar, a casa é o ambiente seguro. Por definição, quando a gente fala lar, a gente está pensando no lugar que a gente tem, é um recanto, é um refúgio, né? Então já começa por aí, mas eu acho que não é só isso, eu acho que vai além disso, porque as pessoas elas estão nessa pegada que eu estou trazendo, nessa leitura do filme, né? As pessoas estão adoecendo por olhar demais o externo, o fora, a vida do outro, a vida do vizinho, a vida do, sei lá, tem gente que nem conhece, né? Você tá seguindo a pessoa lá na rede social, você nem sabe onde ela mora, o que ela faz da vida, mas você tá vendo alguns recortes ali da vida dela, umas fotos, e você tá seguindo aquilo. Você tá olhando tudo fora da sua casa, menos a sua casa, menos a relação com a sua família, menos a relação com as pessoas próximas que estão ali com você, que estão se deteriorando, mas está preocupado com a vida do outro. Então, o lar, ele é seguro e o filme acho que quis retratar isso, olhar para fora, olhar pela janela, ou olhar pela tela é adoecedor. Mas se você resgatar o que é presencial, o que é humano, né, o que a gente o que é saudável para a gente foi feito para socializar também. Eu acho que não tem como evitar a tecnologia, mas de uma maneira presencial, socializar de uma maneira genuína. E tem uma cena no filme que eu achei assim fantástica. Eu não sei, né, eu não sou um especialista em críticas assim de construção de cenas e tudo, mas que eu achei muito legal, que é uma cena em que isso é bem no início do filme, que começa a ter os eventos, né, catastróficos, as mortes, os suicídios, e as pessoas dentro da casa ainda estão tentando entender o que está acontecendo. O anfitrião da casa, assim eu entendi, né? Já falei que ia dar spoiler, né, gente? Então, é um dos primeiros a suicidar também, morrer. Ele propõe fazer um teste, porque ele está precisando de sair da casa para conseguir suprimentos e tal. E aí ele fala que tem umas câmeras na casa que ele queria assistir, ver a câmera, né, assistir o vídeo. Ele achava que isso não teria o efeito de caso o mal aparecesse, aquela névoa, a visão, a sombra, né, ou algo do tipo aparecesse, pelo vídeo não teria um efeito, porque ele achou que era diferente, né, de outra natureza ver um vídeo do que ver ao vivo. E aí eles propõem a ver o vídeo, aí eles deixam ele lá na sala e tal, e ele está assistindo o vídeo. E aí não funciona, né? Ele morre assistindo o vídeo que a névoa aparece no vídeo e ele, o mal, né, aparece no vídeo e ele é também afetado por aquilo. Mas o interessante é que a tomada, a cena é muito interessante porque eles filmaram é como se estivesse filmando atrás da tela do computador, assim. Então ele tá vendo, né, o computador, tipo, mais ou menos para vocês entenderem, é como que se tivesse o computador aqui na frente, sim, e aí filmando daí de onde vocês estão vendo e ele aqui. Aí à medida que ele vê a névoa, né, aí a tomada, a câmera vai sumindo assim. E à medida que essa câmera vai sumindo, a cara dele, ele vai adoecendo, né, instantaneamente, como é no filme. Ele vai adoecendo e a câmera vai mostrando então ele olhando para o computador e adoecendo rapidamente. A expressão dele muda, ele morre mesmo, né? Ele perde o brilho no rosto. O sentido é uma cena muito rápida, mas que mostra isso. E na minha opinião, isso retrata de uma maneira muito simbólica o que acontece na casa de muitas pessoas. As pessoas vivem atrás da tela, o mundo delas se torna a tela e elas literalmente adoecem e morrem olhando para o computador. Então, à medida que ela faz, como eu disse, né, é um processo mais lento na vida real, mas é aquilo lá. A pessoa vai olhando a tela, vai vivendo coisas dentro do computador, coisas irrealistas, recortes da vida de outras pessoas que a gente nem sabe se é verdade. E aí ela vai adoecendo e morrendo, entra numa depressão e muitas vezes até suicida. Isso pessoas jovens, né, fazem isso, pessoas mais velhas também.
Então, assim, essa cena pra mim retrata muito isso, né? Então, quer dizer, a casa é um local seguro desde que você viva o seu lar, desde que você aprecie, desde que você tente. Porque não é cor-de-rosa, né? Não é um mundo das maravilhas dentro de casa. A gente tem familiares, tem outras pessoas, tem as nossas dificuldades, mas é preciso estar atento, estar orientado para o seu mundo, para a sua vida ali dentro de casa, que é o espaço, por definição, mais seguro, né? Como eu disse, a maioria das vezes é assim. E aí não, as pessoas elas querem olhar a tela, olhar a vida dos outros, olhar um monte de porcaria, né, na internet, porque a internet tem muita porcaria, tem coisa boa, mas tem porcaria demais. E aí a pessoa adoece e morre. Então eu acho que em grande parte também o fato da casa no filme ser um lugar seguro e fora não ser, eu acho que retrata isso. Ok? E aí. Só tô lendo aqui, gente, algumas anotações que eu fiz pra não deixar nada passar, né? Mas é como eu disse, as pessoas adoecem dentro de casa justamente por não valorizarem as relações pessoais, presenciais e mais significativas que se iniciam pelas relações familiares em casa, ok? E aí a outra pergunta, né? Por que as pessoas suicidam? E por que de maneira tão implacável? Porque no filme o suicídio ele é implacável, ele é inflexível, ele é uma coisa assim imediata. Não tem como reagir, não tem como alguém segurar, né? Até assim, teria em eventualidades, assim, não, vamos amarrar essa pessoa e tal. Eles até tentaram em uma cena lá, essa cena que eu acabei de falar, da pessoa que tá vendo o vídeo. Mas assim, não adianta, é uma pessoa que ela se morrer. Esse é o ponto. Independente de se deixar ela amarrada ou não, eu acho que ela não ia comer, não ia beber, enfim, ela ia morrer mesmo, vira uma pessoa já morta ali. Mas por que retratar dessa maneira, né? E por que colocar a pessoa como um suicida? Então, assim, eu já falei muito sobre isso anteriormente, sobre o problema das relações, das interações entre as pessoas e que tudo isso leva a uma série de doenças emocionais que levam ao suicídio. Para mim, essa é a leitura do filme. Então, assim, são efeitos colaterais da incapacidade das pessoas de se relacionarem, de serem autênticas, né? E isso está acontecendo, como eu disse, eu trabalho com isso, eu percebo esse processo, se não tem a gente não intervém nisso, ou se não tiver uma mudança mesmo social, cultural, a gente não vai conseguir evitar um monte infelizmente, um monte de casos, vai acontecer. O suicídio ele tem elevado os índices dele, a depressão é a doença que vai mais matar, já é a segunda, vai ser a primeira com certeza em breve. Por quê, gente? Porque as pessoas, a sociedade está produzindo pessoas doentes, né? Nós estamos criando relações doentias. Então, assim, eu acho que o filme retrata o suicídio porque o suicídio é uma realidade, não é só uma metáfora. Ele, em um processo muito mais lento do que no filme, a pessoa vai morrer, ela está se matando, né? É uma morte. Tudo que a gente escolhe fazer, como eu disse, a gente tem que ter a disciplina também para fazer merda na nossa vida. Não é do dia pra noite. A gente tem que ter uma disciplina ali, ó, pra ficar com as relações ruins, negligenciar a relação importante, e aí ferrando tudo, e aos pouquinhos, quando você vê uma bola de neve, você tá mal, você não tem apoio, você tá doente, você tá sem perspectiva, né? Então tem toda uma disciplina para dar errado também. Então acho que o suicídio ele é realista nesse ponto, nem é só uma metáfora. Mas por que de uma maneira tão implacável? Quer dizer, por que que quando a pessoa no filme ela vê o mal e ela se perde o sentido, se deprime totalmente, ela se aliena totalmente, eu acho que dela mesma, do corpo dela. Por que que ela suicida e não tem como controlar? Por que retratar dessa maneira? Eu, como psicólogo, eu vejo da seguinte maneira. Dá para fazer uma analogia com, por exemplo, o câncer. Vamos pegar o câncer. O câncer a gente sabe que hoje tem muitos tratamentos para o câncer. Só que o que acontece? O câncer ele tem tratamento quando você identifica ele precocemente e você intervém nisso. Quanto mais cedo, qualquer doença, né? Mas a gente fala do câncer porque é uma coisa assim também que é muito, muito radical, é agressivo, né? E hoje está acontecendo e é difícil, então eu acho que é uma analogia assim pertinente. Quando a gente intervém precocemente, as chances de sair do câncer são enormes, né? De curar. A maioria dos cânceres hoje, a medicina está muito avançada. Mas se você negligenciar, se você
Ah, não vou fazer exame porque se eu não fizer exame não vou saber se eu tenho. Tem gente que fala isso, né? É uma estupidez. Cada um faz o que quer com a própria vida, mas é um suicídio isso, né? Ah, não vou fazer o exame pra ver, para não saber se eu tenho, porque se eu não fizer o exame eu não vou saber, não vou ficar triste. Não, vai morrer, né? Então, se você negligencia esse tipo de doença igual o câncer, o que vai acontecer? Ele vai evoluir, evoluir, chegou uma hora que a margem de recuperação dessa doença é muito pequena. Então você pode começar com 98% de chance de curar. Mas se você não cuidar disso e deixar evoluir, chega uma hora que dá 2% de chance de curar. Você inverteu, 98% de chance de não curar. Então, o suicídio também é assim. A gente acha que não, a gente acha que o suicídio, de repente a pessoa resolveu suicidar. Não é. Tem até uma série que teve recentemente também da Netflix, fez muito sucesso, foi muito comentada, que é 13 motivos por quê, né? E esse em inglês é 13 Reasons Why, né? Acho que é isso. E lá mostra que o suicídio é um processo também, né? Um processo de negligência, de a pessoa dar sinais, o jovem dá sinais, né? O adulto, ele é negligenciado de várias maneiras, sofre abusos de diferentes maneiras, enfim. É uma série de etapas para você chegar ao suicídio. E se quanto mais cedo você identifica esse sinal e você intervém, muito maior a chance de você recuperar a pessoa, de você evitar que a pessoa cometa um suicídio. Então eu acho que o filme ele coloca da seguinte maneira, ele coloca que chega uma hora que a pessoa se programa e ela está decidida a suicidar. E a gente percebe isso. Na realidade é assim, infelizmente é assim. Chega uma hora que a pessoa, ela colocou na cabeça dela que ela vai suicidar. Talvez o processo, né, fazendo analogia com o câncer, o processo de você intervir na doença precocemente passou. Você perdeu várias etapas, momentos que poderia intervir, não interviu, não interviu, e aí a chance de recuperação do suicídio é muito pequena. Ele está programado para suicidar, como no filme. E a gente sabe de histórias assim, histórias de pessoa que tenta suicidar uma, duas, 10, 4, 5 vezes até conseguir, pessoas que tentam suicidar, não conseguem, se machuca toda, fica um ano em tratamento e tal. Depois de um ano, recuperou os médicos, o hospital, a clínica recuperou a pessoa, ela vai lá e suicida. Então, assim, a gente sabe que chega um ponto que a pessoa realmente ela já desistiu e a gente não pode deixar chegar nesse ponto. É como um incêndio. Tem que estar preparado com o sistema anti-incêndio todo preparado, porque depois que o fogo pegar em tudo, é muito difícil de recuperar. E eu acho que o filme retrata isso. E então talvez não seja também uma cena tão distante assim da realidade, né? A pessoa realmente perdeu o sentido, se programou para se suicidar, talvez ela vá fazer. Que é isso no filme assim, como eu disse, é implacável. A pessoa ela está obstinada a suicidar, ela suicida. O filme coloca esse processo de uma maneira imediata, instantânea, não é assim na vida real, mas o que eu estou dizendo é, não deixemos a pessoa chegar nesse ponto. Não deixa de conversar com a pessoa, né? Se você tem pessoas em casa, se você tem pessoas dando sinais de depressão, de ansiedade, não deixe de abordar, de tentar ajudar, de oferecer, de ser mais empático, de pensar, vai passar, é fase, não, eu vou fazer tudo por ela também. Não é assim, sabe? Procura ajuda se você não sabe bem o que você faz, se você oferece as coisas para a pessoa, se você não oferece. Enfim, procurar ajuda porque a gente não pode negligenciar, porque chega uma hora que a depressão é tão intensa e a pessoa já alimentou tanto aquilo na cabeça dela, tantas distorções que talvez não seja possível recuperar, certo? Então acho que esse é o ponto da resposta, né? Por que as pessoas suicidam e por que de uma maneira tão implacável, ok? E assim, né, eu até coloquei aqui, ó, a sociedade está em um processo de adoecimento e os índices de suicídio estão em ascensão e tendem a se agravar, isso é verdade. E assim, gente, eu não sou alarmista, né? Difícil falar, né, que eu não sou depois de falar tanto sobre essas questões, mas é porque a gente que está no meio, a gente está vendo como as coisas estão acontecendo e as pessoas elas precisam sim resgatar a essência, resgatar a autenticidade, a coragem de ser quem elas são, serem mais honestas com elas mesmas e as casas, né, os lares, os pais, as famílias, eles têm que incentivar isso, sair um pouco dessa coisa de aparecer demais, de preocupar demais com aparência, com foto, com coisa que não é real, sabe? Que é virtual. Virtual, olha a palavra, não é real, porque isso está adoecendo muito todo mundo, certo? E vai virando um efeito em cadeia, né? Como é inclusive no filme, né? As pessoas elas
vão morrendo em cadeia também, porque tá todo mundo adoecendo. Então, outra pergunta que eu fiz é o que significa as pessoas que podem olhar para o mal e não suicida. No filme tem, né? Tem uma série de pessoas